Graça e paz, irmãos, boa noite, boa noite. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Nós entramos com um pouquinho de atraso, foi um delay já resolvido. E nessa noite juntos, crendo e confiando no Senhor e tendo a plena certeza que até aqui Ele nos sustentou, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E as boas obras do Senhor, elas são poderosas. E quem o louvará? Nós, povo de Deus, juntos nessa noite, vamos prestar culto em adoração e gratidão a esse único Deus, invisível, porém extremamente real. Vamos orar, dando abertura no culto desta quarta-feira abençoada que o Senhor preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este dia maravilhoso. Agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, a tua boa mão tem nos mantido de pé, e se não for ao Senhor, aqui nós não estaríamos. Se não fosse o Senhor, nem tampouco estaríamos vivos. Sendo assim, nesta noite, nós declaramos a Ti, ó Deus, toda a nossa gratidão, reverência, louvor e adoração. E juntos, ó Pai, permita-nos expressar isso com os nossos lábios, tendo o nosso coração inclinado à Tua vontade. Perdoa-nos, abençoa-nos, receba todo o louvor que será entoado ao Senhor agora. E nós oramos em nome de Cristo Jesus, o príncipe da paz, que vivo está entre nós. Amém. Pastor Redner, meu irmão, Deus abençoe. Está contigo, abençoado. Amém, meu irmão. Graças e paz a todos. Vamos seguir adorando ao Senhor, vamos seguir exaltando a grandeza dele, através dos cânticos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Amém, amém. Rei das nações, só Ele é santo. E seu Filho, Jesus Cristo, Ele nos ensina a sermos santos, como o Pai Celestial que está no céu é santo. Mateus 5, sede perfeito. Com isso, nós aprendemos que sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade que só obteremos e viveremos se mantivermos um relacionamento constante e permanente com Deus Trino, por meio da oração, por meio da submissão da sua palavra e pela obediência àquilo que Ele nos ensina, os seus mandamentos, que a palavra dele nos diz que não são pesados, não são penosos. E a sua palavra nos ensina a orar sem cessar. A sua palavra nos ensina a perseverar em oração. A sua palavra nos ensina que se nós orarmos de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E se ele ouve, é certo que ele atenderá. Tendo esses ensinamentos vivos em nosso coração e acesos em nossas mentes, é que juntos agora nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos rogar ao Pai pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente, pelos nossos líderes. Vamos rogar ao Pai pelos enfermos, pelos curados, pelos anciãos. Nesse momento, nós convidamos a você, aí no seu lar, que você se junte a nós em oração. Se desprenda de tudo aquilo que você possivelmente esteja paralelamente fazendo agora, que queira tirar a sua atenção. Desliga a televisão. Desliga o celular. Fixe neste momento de oração, porque somente assim conheceremos a vontade de Deus. Curve a sua cabeça, incline o seu coração e, se você puder, dobre o seu joelho para juntos clamarmos ao Senhor. Pai, nós declaramos nessa noite que o Senhor é o Rei da Glória, todo poder te foi dado, no céu e na terra. O Senhor é o Rei das nações. Não há autoridade acima do Senhor. Não há rei que dê ordens ao Senhor. Não há quem possa instruí-lo em sua sabedoria, Pai. Por isso não cabe a nós, e nós nem temos a quem recorrer.
O nosso socorro vem do Senhor. O nosso auxílio vem do alto. A nossa ajuda vem do Senhor, que é o guarda de Israel. Vem do Senhor, que é a estrela da manhã. Vem do Senhor, que é o alfa, o ômega, o início e o fim. Vem do Senhor, que fez tudo e todas as coisas. Sendo assim, ó Deus, em nome de Jesus, nós invocamos o teu augusto e santo nome, para que o Senhor tranquilize os corações angustiados e a angústia ela seja revertida em louvor ao Senhor. Invocamos ao Senhor para que haja organização dos pensamentos. Invocamos ao Senhor agora em oração para que haja direção nas nossas atitudes. E nós juntos, crendo no teu Filho amado Cristo Jesus, possamos buscar no Senhor a força necessária para continuar caminhando adiante, sem olhar para trás, e nos livrando do pecado que tão de perto nos rodeia, Pai. Em nome de Jesus, seja o auxílio necessário ao governante mor dessa nação, Pai. Aquele que o povo brasileiro elegeu e nele depositou a esperança ali no voto na urna. Fortaleça este homem, Pai. Dê a ele sabedoria do alto, discernimento. Dê a ele humildade necessária para buscar conselhos nos servos do Senhor. Dê a ele, ó Pai, tranquilidade. Dê a ele, ó Deus, um raciocínio óbvio, um pensamento alinhado com a tua vontade, para que ele nos conduza em justiça, igualdade e liberdade, não por ele, mas pelo Senhor, que será aquele que vai direcioná-lo, Pai. Quantas coisas nós temos visto, ouvido, coisas que querem nos trazer temor ao coração, coisas, ó Deus, que nos fazem perder a esperança na justiça da terra, manipulações, articulações, artimanha, o errado sendo colocado aos olhos do povo brasileiro como certo, e o certo sendo motivo de chacota, sendo, ó Pai, motivo de desdém. Em nome de Jesus, o Senhor é a justiça, por isso ao Senhor nós clamamos, a fim de que o Senhor repreenda toda essa sabedoria da terra, que tua palavra nos diz que é animal e diabólica, Pai. Em nome de Jesus, esclarece aquilo que está obscuro e traga à tona a luz as obras desses homens que querem acabar com a família brasileira, que querem, ó Deus, estabelecer princípios contrários à tua palavra. Nós, como povo do Senhor, não aceitamos e nos posicionamos de joelho ante a tua face, para que o Senhor, o Deus único, todo-poderoso, intervenha com autoridade, poder e glória, e toda essa bandalheira seja colocada por terra, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos também pela vida desses que, de alguma forma, têm sido instrumentos do grande opositor da tua palavra, a fim de que eles tenham um genuíno encontro com o Senhor e se convertam desses maus caminhos e entreguem-se totalmente em tuas mãos, a fim de que esta nação reconheça de que há um único só Deus, e esse Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que não perde uma só batalha, um Deus que está no controle de tudo e que nada, absolutamente nada, foge ao controle do Senhor.
inclusive este momento que o povo brasileiro está passando. O Senhor permitiu que a vacina chegasse até nós, e nós aqui estamos, glorificando ao Senhor, crentes e confiados de que o Senhor age, e agindo o Senhor ninguém impedirá. Fortaleçam o presidente Jair Bolsonaro, Pai, e que ele não venha se render diante a tanta acusação, diante, ó Pai, a tanta investida, diante, ó Senhor, a tanta mentira que tem se levantado. Nós não estamos aqui colocando a esperança nele. Estamos, ó Deus, recorrendo ao Senhor, que é a viva esperança, e uma esperança que não traz confusão. Por favor, ouve-nos para o louvor da tua glória, e não por causa de nós, mas por causa de Jesus, a quem o Senhor deu toda a autoridade, no céu e na terra. Não há um só lugar do Brasil que não pertence ao Senhor. Não há uma autoridade, juiz, senador, ministro que esteja acima do Senhor. Por isso o Senhor pode e irá transformar as lágrimas em choro. O Senhor irá transformar, ó Deus, a tristeza em alegria, a fim de que os homens vejam a tua glória e louvem ao Senhor, o nosso Pai que está aí no céu. Esse é o clamor da Igreja Batista Betel. Esse é o clamor da Igreja brasileira. E fazemos em nome de Jesus. Oramos também pelos anciãos da nossa igreja, Pai. Dê a eles saúde, lucidez, sanidade, para que juntos, como corpo do Senhor, continuemos a glorificar e exaltar a tua majestade. Oramos também, ó Pai, pelas famílias enlutadas, a fim de que o Senhor console aqueles que agora, neste momento, têm apresentado ao Senhor uma dor, têm apresentado ao Senhor uma frustração, têm apresentado ao Senhor, ó Pai, alguma perda. Fortaleça, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos pelos líderes da tua igreja espalhada em São Vicente, em São Paulo, pelo Brasil, o mundo afora. Dê a esses líderes, ó Deus, tremor e temor diante do Senhor, submissão à tua vontade através da tua palavra, e pastoreio às ovelhas que pertencem a ti e que momentaneamente eles estão conduzindo num pasto ao qual o Senhor tem preparado. Essa oração, Pai, nós fazemos em nome de Jesus. Oramos também agora pela vida do teu servo, o pastor Regis, pastor Sérgio Luizito também, esses homens que estão nos conduzindo na direção que o Senhor tem dado a eles. Por isso, nós oramos para que o Senhor cada vez mais os encha de humildade, os encha, ó Deus, de confiança no Senhor e na tua palavra, a fim de que nós também sejamos alcançados pela tua vontade expressa por meio dos servos do Senhor. E agora, pastor Luizito estará ministrando a tua palavra, que haja em nosso coração um solo fértil, a fim de que tua palavra encontre espaço, germine e dê frutos, e as nossas atitudes evidenciem a quem nós servimos. Cuida das nossas crianças, ó Deus. Cuida dos nossos adolescentes, dos jovens, das mulheres, dos homens. Cuida da família brasileira, Pai. Dê a elas resistência necessária para resistir os ensinos contrários à tua palavra. Esse é o nosso clamor. Essa é a nossa oração. E fazemos pela autoridade de Cristo Jesus, pelo nome que está acima de todo nome, o nome somente ao qual encontramos a salvação. Seja sempre o Senhor bendito, exaltado, glorificado,
desde agora e para todos sempre. Amém. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Pensam que privilégio, que alegria podermos, com o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como igreja do Senhor, e aqui, Igreja Batista Betel, celebrar ao Senhor nessa noite, mais uma quarta-feira de culto. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado em nossas vidas e que todos nós sejamos edificados. É interessante que quando alguém faz um curso, quando alguém estuda um curso técnico ou faz uma faculdade, é preciso fazer um estágio. E é necessário, na realização desse estágio, desenvolver o aprendizado e procurar colocar em prática. E depois exercendo profissionalmente tudo aquilo que recebeu, durante o curso em que esteve estudando. E quando eu penso nisso, eu penso também que algumas vezes, assim como outras pessoas, eu procurei realizar uma atividade sem buscar o conhecimento necessário ou sem consultar um manual ou um livro de instruções para a realização de uma tarefa. Mas também confesso que, assim como algumas outras pessoas, eu simplesmente ignorei o manual ou o livro ou o caderno de instruções para realizar algumas atividades. Eu confesso que, assim como algumas pessoas, nessas duas atitudes, não tendo acesso a uma instrução para realizar uma atividade, ou ignorando o manual ou o caderno de instruções para realizar uma atividade, eu confesso que eu acabei realizando de uma forma péssima, assim como outras pessoas, determinada atividade. Mas, assim como algumas pessoas, quando me propus a ler o manual, ou então a buscar a instrução no caderno de instruções, e assim como algumas pessoas ainda, tendo cuidado, e hoje nós temos essa facilidade de consultar através do YouTube, dessa plataforma que nós temos acesso, buscar orientações e o exemplo prático de profissionais, de especialistas na área, de como realizar determinada atividade. E confesso que, fazendo assim, eu acabei sendo muito bem-sucedido na tarefa ou na atividade que eu realizei. Não somente eu, mas todos que procuram agir dessa maneira. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nós temos um manual da parte de Deus. Nós recebemos um manual, muito mais do que um caderno de instruções, muito mais do que um livro de orientações. Nós temos a palavra de Deus, que nos instrui, que nos orienta, que nos conduz a acertarmos e a realizarmos as nossas atividades da maneira como o Senhor espera que nós estejamos realizando, para que estejamos sempre dentro de sua boa, agradável e perfeita vontade. E há uma carta, uma epístola muito interessante no Novo Testamento, e é considerada a literatura de sabedoria do Novo Testamento, e está para o Novo Testamento como a literatura de sabedoria, Provérbios, está para o Velho Testamento. Eu estou falando da epístola de Tiago. Tiago escreveu essa epístola, que eu estarei compartilhando alguns versos com os irmãos nessa noite, escreveu aproximadamente no ano 45 a 50 depois de Cristo. E ele vai escrever para judeus convertidos.
que estavam espalhados por aquele mundo que eles conheciam como mundo. Então, ele escreve, e escreve dando instruções maravilhosas para esses irmãos, e essa carta vai estar destacando os aspectos práticos da conduta cristã. E falando para aqueles irmãos, orientando aqueles irmãos, né, como aqueles irmãos deveriam expressar no dia a dia a fé que eles haviam recebido e que eles haviam abraçado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é muito interessante porque no capítulo 1, no verso de número 1, ele faz a sua saudação. Ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ou seja, aqui essas 12 tribos está representando, simbolizando os judeus convertidos ao Senhor Jesus, que estavam espalhados aí pelo mundo nessa dispersão. E aí do verso 2 até o verso de número 12, ele vai falar sobre o propósito das provações, pelas quais os servos do Senhor passam. E eu quero destacar aqui o verso 2 e até o verso 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É simplesmente espetacular uma palavra como essa. Sabendo se passamos por lutas, né? Nós passamos por lutas como servos do Senhor, porque o Senhor está aí nos aperfeiçoando, o Senhor está trabalhando as nossas vidas e nós estamos com isso, passando por várias provações, como esses irmãos a quem Tiago estava endereçando essa palavra. Eles estavam passando por provações, mas sabendo que cada provação que eles estivessem passando estaria trabalhando para que a fé daqueles irmãos fosse confirmada e eles assim pudessem permanecer no Senhor de forma perseverante. Eu entendo que isso também acaba se aplicando às nossas vidas. E aí, a perseverança, ela deve ter uma ação completa na vida dos servos do Senhor, conforme o verso 4, né? Para que sejamos perfeitos e íntegros. E aí a questão da perfeição. É lógico que a perfeição nós vamos alcançar tão somente no céu, na glória. Mas aqui, com esse nosso proceder imperfeito, nós devemos buscar a perfeição, não nos contentarmos com a imperfeição, mas buscando constantemente a perfeição. E aquela questão de superação, aquela questão de que eu estudo, eu me aprimoro, porque eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero desenvolver, né? Eu quero experimentar um crescimento. Essa é a ideia. E aí, isso de forma íntegra, buscando integridade, né? Agindo com sinceridade. E aí é qualidade, né? Com um caráter realmente em que Cristo seja visto através das nossas atitudes e que devem ser verdadeiras atitudes cristãs. E aí eu entendo essa palavra do Senhor Jesus, sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, a perfeição como nossa referência. E aí, entendendo as palavras de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Jesus, né? Buscando Jesus como modelo, como referência e procurando seguir o exemplo do Senhor Jesus, mas também Paulo ainda diz, em Efésios capítulo 5, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus
como filhos amados. E aí essa ideia de procurar ser perfeito e também ter uma vida com integridade. E devemos perseguir isso. Ele está orientando aqueles irmãos e dizendo para aqueles irmãos, né, que a aprovação da fé, uma vez confirmada, iria produzir perseverança, e essa perseverança haveria de ter uma ação completa para que aqueles irmãos fossem perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Que essa palavra também esteja sendo aplicada em nossos corações. E fantástico que aí no verso 5 e no verso 6 ele diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Essa sabedoria, Deus, ele está dizendo para aqueles irmãos, se algum irmão daquele grupo, ou daqueles servos que estavam espalhados, né, daquele grupo que estava tendo, ou de qualquer grupo que estivesse tendo acesso a essa palavra, se algum irmão tivesse necessidade de sabedoria, deveria pedir, solicitar ao Senhor. E o Senhor iria conceder de forma liberal. E é uma lição para nós de buscarmos sabedoria da parte do Senhor. E ele diz no verso 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É pedir com fé. É pedir acreditando, depositando toda a confiança de que o Senhor vai conceder a sabedoria. E é interessante que o momento de provação é um momento que vai trabalhar o nosso interior, que vai trabalhar o nosso coração, vai trabalhar a nossa mente, vai trabalhar a nossa vida. Porque o momento de provação é um momento de reflexão. E nesse momento de reflexão, nesse momento de provação, nós realmente nos tornamos pacientes, nós somos provados, nós somos talhados, nós somos trabalhados, e aí nós vamos buscar a força no Senhor, e o Senhor vai nos conceder a força necessária. E é interessante que aí vai produzir um amadurecimento, e vai nos dar sabedoria. E uma vez passando por aquela situação, nós poderemos ajudar a socorrer outros que estarão precisando de ajuda, e nós já passamos por essa etapa, e aí nós estamos preparados para poder ajudar e socorrer outros. E aí, Tiago vai estar destacando o propósito das provações. E hoje eu estava conversando com a amada Neia, e uma palavra interessante que ela falou acerca de John Wesley, né? E é muito conhecido aí pelo pastor Redney. John Wesley, ele estava tendo um tempo de calmaria, não recebendo mais pedradas, né? Não recebendo mais implicações, né? Por parte das pessoas, e ele, um avivalista, e ele, então, preocupado, porque estava tudo muito tranquilo para ele, ele preocupado, Senhor, será que eu estou me acomodando nesse mundo? Eu não estou mais recebendo pedrada desse mundo, né? E aí, quando ele dobrou os joelhos para orar, né? Estava num determinado local, e parece que debaixo de uma árvore, e ali ele dobrou os joelhos para orar e falou: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, eu não quero estar conformado com esse mundo, né? E será que está tudo... será que eu não estou fazendo a tua vontade? Porque eu não estou recebendo nenhuma pedrada? E disse que o sujeito, naquele instante, passando e ouvindo ali a oração do John Wesley, que pegou um tijolo e lançou sobre ele, né? E ele disse: então está tudo tranquilo, né? Eu estou ainda no centro da vontade de Deus. Por quê? Aquela máxima interessante, né? Só se joga pedra em árvore que dá fruto, né? Então, lança-se pedra em árvore que dá fruto.
Então, muitas vezes, nós somos provados porque nós estamos dando frutos, né? E a provação ela atrapalha, né, a vida e o caráter do cristão. Mas é interessante também o verso de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Que coisa linda, gente! A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós já pensamos nessa questão da coroa da vida. Gente do céu, né? A coroa da salvação, né? A coroa da vida. Está se falando aí da recompensa, está se falando do galardão que o servo fiel do Senhor vai receber. Quando eu penso na questão de coroa da vida, eu acho tão lindo a expressão do Senhor Jesus para os apóstolos, para os discípulos, né? Em que eles deviam se alegrar por seus nomes estarem escritos no livro da vida. E aí, que bênção, passando pela provação, com perseverança, com fidelidade, recebendo o selo de aprovação do Senhor, tendo o nome escrito no livro da vida, ainda receber a coroa da vida, o galardão, a recompensa que o Senhor tem para os seus servos. É lindo demais. Aí do verso 13 ao verso 16, ele vai falar sobre a procedência das provações. E aí ele vai dizer a importância de ter o entendimento de que ninguém é tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado, e Ele mesmo a ninguém tenta. E aí, ao contrário, verso 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, verso 15. E no verso 16 ele diz, não vos enganei, meus amados irmãos. E aí nós precisamos ter essa consciência de que passamos pelas provações e de que nós enfrentamos as tentações. E aí nós precisamos vencer as tentações e sermos aprovados, vencendo as provações pelas quais nós passamos e sendo aprovados pelo Senhor. E aí do verso 17 ao verso 18, Tiago vai falar sobre o propósito de Deus. Ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, como os primeiros frutos, né? Como os primeiros, né? que estão participando como cristãos de forma majoritária, né? E entendendo que, sendo os primeiros cristãos, né, ainda teria uma colheita muito grande, muito farta, de muita qualidade. Esses seriam os primeiros frutos. Né? Temos aí uma geração de servos do Senhor. E aí, quantos outros que viriam? E nós somos o exemplo de que nós viemos, né, depois, né, como frutos, né, pela obra do Senhor, pelo trabalho do Senhor, a questão de que uma grande colheita e ainda existe muitos frutos a serem colhidos, né, a seara é grande. O próprio Senhor diz que nós devemos rogar, né, ao Senhor da seara para que ele enviasse obreiros para a colheita. Agora, é interessante também, fantástico, porque do verso 19 ao verso 27, ele vai falar sobre a palavra, o propósito da palavra. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos,
Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso é muito importante. É fantástico porque alguém já disse que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, ou seja, para falarmos menos e ouvirmos mais. E ouvirmos a palavra do Senhor e aprender da palavra do Senhor para transmitir a palavra do Senhor. E transmitir a palavra do Senhor com autoridade, com sabedoria. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir de maneira sábia. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração em que as pessoas elas são demasiadamente ansiosas. Elas não têm paciência em ouvir, mas elas querem falar. É interessante que quantas vezes você chega para contar algo para uma pessoa e mal você começa a falar, a outra pessoa já te atropela e já quer falar e já quer contar a sua história. Muitas vezes você fala assim, olha, meu amigo, eu recebi uma bênção. E aí você nem terminou a frase, e você não sabe, eu recebi uma bênção muito maior do que a sua. E às vezes você diz assim, rapaz, olha, eu estou com uma ligeira dor de cabeça, e o outro já nem espera você, e eu estou com uma enxaqueca, aí eu tive uma dor no fígado, e o meu joelho tá doendo, está dolorido. Então, nós vivemos uma sociedade em que as pessoas elas não têm paciência para ouvir, e muitas vezes de forma precipitada, de forma inconsequente, começam a falar, a expor, e não tem paciência para ouvir, principalmente no que diz respeito à palavra do Senhor. E aí no verso 20 ele diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E no verso 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ele está falando para aqueles irmãos, isso serve para nós, para que aqueles irmãos estivessem se desfazendo, se despojando, se livrando de toda impureza e acúmulo de maldade. E é o que nós devemos fazer, acolhendo com mansidão a palavra que é implantada na vida de cada servo do Senhor, que é implantada em nossas vidas. Aquela palavra que havia sido implantada no coração, no interior e na alma de cada irmão que estava recebendo essa palavra, que estava recebendo essa carta. E que palavra é essa? É o Evangelho do Senhor. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Evangelho. As boas novas de salvação. O Evangelho que apresenta como o servo do Senhor deve proceder sobre a face da terra. Essa palavra, esse Evangelho, que é poderosíssimo para salvar o ser humano, e ele diz, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. É o que ele diz para os seus leitores, e é que é poderosa também para salvar as nossas almas. E é interessante que aqui ele está tratando de aspectos práticos da vida cristã. Porque a fé sem obras é morta. E é uma coisa interessante, porque é preciso colocar em prática a palavra, porque senão teremos uma palavra morta. Não adianta apenas conhecer, saber acerca da palavra, mas é preciso colocar em prática. É aquela questão do manual. Eu consulto o manual, mas eu preciso colocar em prática os ensinamentos do manual. Então, aqui nós temos o manual da parte de Deus. A palavra do Senhor. E aí, isso aí
os ensinamentos desse manual e procurar colocar em prática o que esse manual, o que essa palavra nos traz. E aí ele diz, no verso de número 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que adianta? Eu tenho um manual, mas eu não estudo o manual, eu não coloco em prática as orientações, as instruções que esse manual apresenta. É preciso exercitar. Aquela questão do corpo, o corpo precisa exercitar. Ele precisa de exercício. É interessante que quando você chega em uma consulta médica, o médico pergunta, você tem tido uma vida sedentária? Ou você tem se exercitado? E geralmente o médico diz, olha, você precisa se exercitar. Porque senão o seu corpo ele vai atrofiar. O seu corpo vai ficar preguiçoso. Ele vai ficar ocioso. Ele vai adoecer. Mas quando você está exercitando, você está produzindo saúde para o seu corpo, você deixa toda a ociosidade. E aí, quando nós pensamos essa questão de que cada um de nós, assim como cada um daqueles irmãos, né, que estavam recebendo essa palavra, cada um de nós somos membros de um grande corpo, o corpo de Cristo. E cada membro desse corpo procurando se exercitar, procurando colocar em prática aquilo que tem recebido da parte do Senhor, as instruções, as orientações da parte do Senhor. E aí esse corpo se tornando cada vez mais dinâmico, esse corpo produzindo muito mais ações, não ficando numa letra morta, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela gera vida. E aí nós precisamos estudar e nos apropriar dessa palavra como aqueles irmãos deveriam fazer. Porque é interessante, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu preciso ouvir e agora, ouvir. Muito bom. A mensagem do pastor Ednei foi uma benção. A mensagem do Carlos César foi uma benção. A mensagem do pastor Luizeto falou comigo. Sim. E agora? Eu preciso praticar. Por isso que existe sempre na mensagem a questão da aplicação. A apresentação, a introdução, a dissertação, a conclusão. E agora? A aplicação. O que eu vou fazer com isso que eu aprendi? Eu preciso colocar em prática. Eu preciso aplicar, eu preciso exercitar. E aí ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E o verso 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aí você vai ao espelho, você se arruma, e aí você tem uma ideia de como você está, mas você saiu de frente do espelho, você já não sabe mais como está a sua aparência. E quantas vezes alguém chega para você e diz, olha, você precisa acertar o seu cabelo, olha, você precisa acertar o seu óculos, olha, você precisa acertar aí algo que está no seu rosto, você precisa limpar o seu rosto. Ou então alguém diz, olha, puxa vida, né, que olhos lindos você tem. E aí você fica logo pensando em procurar um espelho para ver o seu rosto, os seus olhos, que você já viu, já contemplou, mas você esqueceu. Quando alguém diz assim, pastor Luizeto, cada dia a sua barba está ficando mais branca. Eu sei, mas assim que possível, eu quero olhar no espelho. Porque, por mais que a gente tenha contemplado, a gente esquece. Então, isso é com a palavra. Eu preciso ler, eu preciso estudar a palavra de Deus, mas eu preciso praticar. Porque senão,
será como o homem que esteve diante do espelho, contemplou o seu rosto natural, mas assim que saiu diante do espelho, já esqueceu como era. Ele diz no verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe aquela questão de que o sujeito vai ao médico, né? E aí o médico passa a receita, o médico passa os exercícios, o médico passa a alimentação, e aí tempo passa, né? Aí aquela pessoa volta ao médico, e o médico pergunta, você está tomando os medicamentos que eu prescrevi? Você tem feito os exercícios que eu orientei você a fazer? Você tem seguido a dieta que eu apresentei para você fazer? E o sujeito, né, na maior pachorra, ele diz, não, doutor, eu não utilizei os remédios, eu não realizei os exercícios que o Senhor passou para mim, e eu não segui a dieta que o Senhor me orientou. Quantos pacientes que já tomaram um puxão de orelha do seu médico? Não é verdade? Muitos, conheço muitos. E não é diferente. Também na vida cristã, quantas vezes eu, pastor Redinei e tantos outros pastores, alguém nos procura, né? E aí, ó vida, ó dó, e aí apresenta suas dificuldades, orientamos à luz da palavra de Deus, oramos, o tempo passa, a pessoa continua na mesma situação e vem muitas vezes chorar e lamuriar a mesma questão, a mesma situação, mas não procurou colocar em prática aquilo que recebeu como orientação pela palavra de Deus. E aí é como aquele paciente que volta com as mesmas queixas no consultório médico, porque vai piorar cada vez mais. É preciso observar, estudar, e é preciso colocar em prática. Porque aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, na palavra de Deus, lei da liberdade, né? Lei perfeita, é a palavra de Deus, é a Bíblia, que é o manual de Deus. Né? E aqui está se falando do Antigo Testamento, e muitas vezes de algumas cartas, algumas informações que esses irmãos estavam recebendo, e hoje nós temos não somente o Velho Testamento, e não somente fragmentos ou partes que foram escritas ali para a igreja do primeiro século, mas nós temos toda a palavra de Deus, 66 livros. 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. E o fantástico, nós temos a palavra do Senhor traduzida em várias versões, e nós temos, inclusive, como essa Bíblia que eu tenho em minhas mãos, a Bíblia anotada, uma Bíblia de estudo. Hoje nós temos facilidade, nós temos ferramentas para estudar cada vez mais e de forma mais exemplar e de forma mais minuciosa e detalhada a palavra do Senhor. Mas é preciso praticar. Quantas pessoas que conhecem a palavra do Senhor e não colocam em prática? É preciso exercitar. Porque, segundo aqui o que Tiago diz, aquele que assim o fizer, que se atentar para essa lei perfeita, para essa lei da liberdade, nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso.
Eu estimulo você a seguir essa orientação. E no verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É interessante que ele começa essa perícope, né, irmão Carlos César, do verso 19, né, falando sobre a questão aí de estar refreando, né, cuidando da língua, né? Ou seja, procurando ouvir primeiro, para depois falar. Não é isso? Olha que coisa interessante. Isso é muito interessante. E aí ele vai encerrar essa perícope falando justamente sobre a questão da necessidade de refrear a língua. Quanta gente aqui propaga, né, o que faz, ou apresenta, ou divulga uma falsa piedade. Né? E muitas vezes fala uma coisa e vive outra coisa. Então é de refrear a língua, tomar cuidado, usar de sabedoria. E aí, retornando para o início do capítulo 1, né, a questão de pedir sabedoria ao Senhor, conforme o verso de número 5, e muitas vezes é preciso morder a língua e pedir, Senhor, refreia minha língua, me dá sabedoria, para que eu esteja falando tão somente aquilo que edifica. E ele diz, no verso 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amado, se há uma coisa que eu amo fazer, é visitar pessoas que precisam de ajuda. E eu tive com o pastor Redney 2 experiências recentemente. Visitamos uma viúva de nossa igreja e visitamos uma família que está se achegando à nossa igreja. 2 visitas extremamente abençoadas. E como é prazeroso se sentir útil nas mãos de Deus. Como é prazeroso se sentir um instrumento nas mãos de Deus para compartilhar da palavra do Senhor com vidas que precisam dessa palavra viva, que gera vida, que concede crescimento espiritual. E essa questão da religião pura e verdadeira, que agrada o Senhor, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E aí, nessa palavra orientadora de Tiago para esses irmãos, eu louvo a Deus, porque quando nós fazemos uma campanha na Igreja Batista Betel, pedindo socorro, ajuda em favor de pessoas necessitadas, famílias e também órfãos e viúvas, o pessoal não pensa 2 vezes. Através dos grupos, o pessoal se mobiliza e procura abençoar essas vidas. Eu quero louvar a Deus pelos jovens, pelos homens, pelas mulheres e alguns adolescentes que têm comprado essa briga, que se envolvem e que estejamos fazendo muito mais e com sabedoria, pedindo sabedoria ao Senhor, procurando exercitar e colocar em prática a religião verdadeira. Não essa religião da boca para fora, né? Que vai antes enganando o próprio coração e sendo uma religião vã, mas aquela religião colocada na prática. E aqui ele está falando de aspectos práticos, que essa fé ela precisa ser exemplificada. Essa fé precisa ser vivenciada. Temos o manual de instruções da parte de Deus. O nosso livro de regra
fé e prática. É interessante também que esse livro de regra, fé e prática, já que nós falamos de espelho, ele também é comparado como um espelho, onde nós devemos contemplar seus ensinamentos e procurar guardar em nossos corações e exercitar esses ensinamentos para o louvor da glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, chamado igreja. Que assim como aqueles irmãos foram abençoados com essas instruções de Tiago, que todos nós sejamos profundamente abençoados, iluminados, e venhamos a nos sentir desafiados para seguirmos com fé, colocando em prática esses ensinamentos maravilhosos. Eu confesso, meus amados irmãos, que eu fui extremamente edificado no domingo. Cânticos maravilhosos, orações maravilhosas, testemunhos impactantes. Senti a presença de Deus no culto de domingo à noite, com os testemunhos missionários da nossa amada equipe missionária. Vidas que foram impactadas, vidas que foram tratadas no campo missionário. E interessante que enquanto a igreja estava sendo edificada, com aqueles que estavam no culto presencial, mas também a igreja sendo edificada com aqueles que estavam acompanhando pela plataforma YouTube. Na área externa, nas dependências da igreja, o culto acontecendo no templo. Na área externa, o Senhor estava trabalhando na vida de um irmão e usando ali a vida de um diácono. Eu pude estar, enquanto o culto acontecia lá no templo, eu estava ali, orando com aqueles irmãos. O Senhor trabalhando na vida de um irmão e chamando esse irmão ao despertamento espiritual. Olha como a palavra de Deus é linda. Os irmãos se alegrando, sendo edificados com aqueles testemunhos. E o Senhor agindo, operando lá no pátio da igreja. E, simultaneamente, o Senhor abençoando as crianças no culto infantil. Esse é o nosso Deus. Nós temos essa palavra, nós temos esse manual. E para encerrar, meus amados irmãos, segunda-feira, eu fui à agência bancária para conversar com a gerente da conta da nossa igreja, a pedido do tesoureiro, na condição de presidente da igreja. Eu fui. Só que a gerente não pôde me atender, ela estava ocupada, e aí veio uma outra pessoa me atender, e se apresentou, a Vanessa, e me atendeu muito bem. Eu, com a Bíblia na mochila, eu disse: Vanessa, você tem a Bíblia? Você tem a palavra de Deus? Ela disse: não. Aliás, eu estou pensando em comprar. Eu disse: não, você não vai comprar, porque você vai receber uma Bíblia de presente. E eu fiz a dedicatória. Peguei na mochila a Bíblia, fiz a dedicatória, e ela recebeu aquela Bíblia com alegria. Com a mesma alegria que o Jonathan, o jovem que estava no sábado passado, no salão, na barbearia do irmão William. Eu disse: irmão William, eu vou deixar uma Bíblia aqui para você dar de presente para alguém que não professa fé em Jesus ainda, alguém que não tem Bíblia para você dar de presente. Ele disse: pastor, tem um jovem aqui, ele chamou Jonathan.
Aí o Jonathan veio, você tem Bíblia? Ele disse, não. Aí ele falou, então o pastor vai te dar uma Bíblia. E eu peguei a Bíblia e fiz a dedicatória. Ele disse, Jonathan, que nome lindo, porque é o nome do meu filho. Eu fiz a dedicatória, entreguei a Bíblia para o Jonathan. Ele abraçou aquela Bíblia, saiu do salão feliz da vida, porque recebeu aquela Bíblia, aquele manual, que é o manual de Deus para as nossas vidas. Então, essa experiência do Jonathan no sábado, essa experiência da Vanessa na segunda-feira, é extremamente gratificante. Vamos compartilhar da palavra de Deus, vamos espalhar a palavra de Deus pela célula máter da nação brasileira, São Vicente, pelo estado de São Paulo, no sertão da Bahia, onde a nossa equipe foi, em todos os cantos do nosso país e mundo afora, onde o Senhor nos levar. Louvado seja o nome do Senhor. Abraço, amados. Fiquem na paz. Que bênção, que bênção. Sermos ministrados pela palavra do Senhor, e ela não nos é pesada. E daí, parafraseando um slogan muito ouvido nesses momentos, nós podemos dizer: palavra de Deus, a Bíblia, nos despertando para seguir aquele que fez o melhor por nós. Exaltado e bendito seja o nome do nosso Deus. A Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Boa noite. Pastor Redney impetrará a bênção apostólica. Com eco. A bênção com eco. Amém, irmãos. Bênção, é muita bênção. Bênção é bênção, é bênção. É a ênfase da bênção. É uma grande bênção. A tríplice bênção. Amém. Vamos orar, vamos encerrar esse nosso tempo nessa noite. Que o Senhor nos ajude a sermos praticantes da sua palavra, ouvintes, excelentes ouvintes, principalmente da voz do Senhor, né? E tardios para falar, e tardios para nos irarmos, exercitando a nossa fé. Glória a Deus. Como é bom ser edificado pela palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos convida não a uma fé de espectadores, mas a uma fé prática, a uma vida prática na tua presença, em que a fé deve ser exercitada diariamente, até mesmo para que nós não nos atrofiemos, mas para que nesse exercício o Senhor nos faça amadurecer, para que nesse exercício o Senhor nos leve ao crescimento como corpo de Cristo, como ministras do Senhor, como teus filhos, tuas filhas, e para que muitas outras pessoas sejam alcançadas. Senhor, concede-nos a sabedoria. Obrigado porque tua palavra não só nos diz que nós precisamos de sabedoria, o Senhor nos garante em sua palavra que o Senhor é aquele que concede liberalmente, concede sem medidas, sem mesquinhez, a sabedoria àqueles que te buscam, que buscam do Senhor e no Senhor a resposta para lidarem com as circunstâncias do dia a dia, por mais difíceis que elas sejam. Quando passarmos por várias tribulações por causa da nossa fé, nós podemos recorrer ao Senhor. O Senhor nos dá a capacidade de administrarmos as situações, e quando elas forem grandes demais para nós, nós podemos crer que ali também o Senhor nos sustentará e o Senhor mesmo nos conduzirá, porque tu és o Deus sábio, o Deus de toda sabedoria, o conhecedor de todas as coisas. Que maravilha pertencermos a ti. Que essa palavra ministrada nessa noite, tua palavra, venha mover o nosso coração, nos alimentar, nos consolar, para quem alguém que esteja passando por um tempo difícil, que essa palavra seja de ânimo, de conforto, de encorajamento,
a fim de que, buscando ao Senhor, tu concedas a sabedoria necessária, a paz, a tranquilidade, Deus, e a dependência, para que o Senhor seja aquele a nos conduzir e a nos orientar em todo o processo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo seja conosco, seu povo, que virtualmente se reúne nesta hora, ainda que esteja mundo afora espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Paz, irmãos e irmãs.